Feche seus olhos mais uma vez, vamos orar. Sempre oramos, né? E eu quero insistir para que você ore também. Fala, Espírito Santo, né? Fala comigo nessa noite. Amém? Pai, em nome do Senhor Jesus, a Deus nós te louvamos e agradecemos. Oramos a Deus para que o teu Espírito Santo possa fluir, Senhor, nesse lugar. Que o teu Espírito Santo possa mesmo gerar no nosso interior, a tua vida, Pai, em nome do Senhor Jesus. Amém, queridos? Glória a Deus, glória a Deus. Aleluia, aleluia. Sabe, eu quero começar lendo o mesmo versículo que eu usei a semana passada, porque eu quero enfatizar isso na sua vida, porque isso é algo de tamanho, é muito importante para você. Vamos ler lá em 2 Crônicas 1, a partir do 9 ao 11. Consegue projetar, André? Amém. Então, os irmãos lembram a passagem onde Deus pergunta, né, o que Salomão queria. Vamos ler. Agora, pois, o Senhor Deus, cumpra-se a tua promessa feita a Davi, meu pai, porque tu me constituíste rei sobre um povo numeroso como o pó da terra. Dá-me, pois, agora sabedoria e conhecimento, para que eu saiba conduzir-me à testa deste povo. Pois quem poderia julgar a este grande povo? Disse Deus a Salomão, porquanto foi este o desejo do teu coração. Qual que era o desejo do coração dele? Sabedoria e conhecimento. Porquanto foi este o desejo do teu coração, e não pediste riquezas, bens ou honras, nem a morte dos que te aborrecem, nem tampouco pediste longevidade, mas sabedoria e conhecimento para poder julgar o meu povo, sobre qual te constituí rei? Sabedoria e conhecimento são dados a ti, e te darei riquezas, bens, honras, quais não teve nenhum rei antes de ti, e depois de ti não haverá teu igual. Aleluia. Amém, queridos? Então veja que, dentro desse contexto, né, você vê que o coração, o desejo do coração do rei era o quê? Ter conhecimento e sabedoria. Mas esse conhecimento e sabedoria, ele tinha um destino certo. Veja que ele estava querendo adquirir algo para si, que tinha a ver com sabedoria e conhecimento, mas esse algo para si não acabava nele mesmo. Muito pelo contrário. Ele estava querendo esse conhecimento e essa sabedoria em função do reino de Deus, em função do povo de Deus. Então, quando nós insistimos e desafiamos irmãos a olhar para o reino de Deus, é para que você possa crescer como homem e mulher de Deus, é para que o propósito de Deus possa se cumprir na sua vida de uma forma cabal, de uma forma plena. Porque muitas vezes o mundo, de alguma forma, ele sempre vai tentar colocar o homem no centro. Mas o evangelho é o oposto daquilo que o mundo ensina. O mundo diz que você pode tudo, né? Você vê os cursos de coach e hoje é você que é o cara. Mas veja, isso é um mundo ensinando o oposto da palavra de Deus. Porque o evangelho tem a ver com Cristo no centro. Conheço inúmeras pessoas que pegaram o caminho errado, porque esqueceram de colocar Cristo no centro. Esqueceram de olhar para Cristo e começaram a olhar tão somente para si. E aí começaram a detectar que todos os problemas que estão à sua volta, porque em vez de você olhar para o autor e consumador da fé, Cristo Jesus, começou a olhar agora no espelho, começou a olhar tão somente a sua própria vida. E o destino diz, é o desânimo, é a apatia, é a passividade, é como se fala, a decepção, a frustração. Porque olha e fala, ó vidas, ó céu, o que vai ser? Porque esqueceu de olhar o que? O autor e consumador da fé, Cristo Jesus.
Então veja, eu quero insistir para que vocês peçam sabedoria e conhecimento, porque eu vou te falar, quanto mais sábio você for, quanto mais conhecimento da palavra de Deus você tiver, mais próximo você vai estar de Cristo. Porque o homem sábio, ele simplesmente anda conectado a Cristo. O homem sábio, quando ele tem alguma dificuldade, ele sabe aonde é a fonte. O homem sábio, o homem que tem sabedoria, que tem conhecimento, ele não é abalado porque Cristo é inabalável e Cristo habita nele. E ele sabe dessas verdades. Pastor, mas está acontecendo algo terrível. Ele simplesmente libera a verdade da palavra de Deus. Ele fala, não importa o tamanho dessa tribulação, porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados segundo o seu propósito. E ele sabe que ele está no caminho certo, ele está no rumo certo. Então ele não para por nada que está acontecendo à sua volta. Sejam boas ou sejam ruins. Ele continua servindo a Deus, ele continua com Cristo no centro. Não perde o rumo. Porque você sabe que, às vezes as pessoas perdem o rumo porque não acontece nada. Mas tem pessoas que perdem o rumo que começa a acontecer muitas coisas. A pessoa começa a prosperar, começa a empreender, abre uma empresa, duas empresas. Daqui a pouco perdeu o rumo. Pastor, tem problema abrir, empreender? Não. Se você estudar a palavra, Deus te desafia a ser um empreendedor. Deus te desafia. Esse é o projeto de Deus, se você for estudar. Quantos aqui já leram Prosperidade à Maneira de Deus? Amém. Se você não leu, deve ler. Um livro muito, muito poderoso. Então veja, dentro desse processo, quanto mais sabedoria e conhecimento você tiver, mais próximo de Deus você vai ter. E há um outro fator que vai desencadear, que é o quê? Fé, fala assim, fé. Irmãos, sabe que muitas vezes o mundo ele tenta tirar Cristo do centro e colocar o homem no centro. Porque uma vez que ele coloca o homem no centro, ele simplesmente aniquila a fé. E não tem jeito, A ausência de sabedoria te leva a ter uma vida independente, ausente da fé. E todas as vezes que o homem andou de uma forma independente, nós vemos que o resultado não foi muito bom. O resultado sempre é morte. Mas quando você anda na dependência do Espírito, você anda na dependência de Deus, quando você é um homem sábio, quando você simplesmente vai buscar conselhos com o homem de Deus, sabe, muitas vezes isso vai ter um fator determinante, na sua vida, no impacto, no seu ministério, no seu chamado, no seu propósito. Então, muitas vezes, o mundo vai dizer que você simplesmente precisa tão somente de você. Mas aqueles que são sábios entendem a verdadeira preciosidade que é Cristo, esses não abrem mão da posição de estar em Cristo. Esses não abrem mão da posição de olhar para o alvo, para Cristo, o autor e consumador da fé. Então veja, é muito fácil você perceber pessoas que andam de uma forma independente. Você vai ver que muitas vezes o ciclo é o mesmo. O ciclo é o mesmo. São as mesmas dificuldades, as mesmas tribulações. Veja, isso não quer dizer que aquele que anda na dependência tem tribulação, mas geralmente as tribulações, muitas vezes, elas até aumentam. Pastor, o que é isso? Mas por que eu falo que muitas vezes elas aumentam? Porque quanto mais você cresce, mais conectado, maior poder de Deus na sua vida. Quanto mais próximo você está, mais autoridade, mais revelação da palavra, mais vida, mais poder, mais unção. Então veja, tem coisas, talvez que lá no começo da sua vida cristã, eram coisas terríveis, que você achava que você jamais iria vencer.
Eram coisas que aos olhos naturais tinha que ser um milagre assim, sobrenatural, extraordinário. E talvez você já venceu esses desafios que no começo da sua vida cristã era muito difícil. E aí quando você olha para trás, porque isso foi um milagre poderoso na sua vida, e você cresceu, agora você olha e fala assim, puxa vida, agora isso é a normalidade para mim. Eu já venci, eu não preciso mais de um milagre nessa área, ou por esse quesito, porque você cresceu. E talvez agora você olha para frente, você precisa de um milagre maior, você precisa de um sobrenatural, que aos olhos naturais é praticamente impossível. Mas qual que é a boa notícia? Tudo é possível para Deus. E se você crê, você vai viver o sobrenatural e extraordinário. Para isso é preciso fé. Fala assim, fé. Mas é uma fé simples. Muitas vezes, quando nós falamos em fé, né, algumas pessoas que falam 7 passos para conquistar a fé. Você vê alguns livros, né, capítulo 1 da fé, a fé é simplesmente você crer. Eu creio. É simples. Então não complique aquilo que Deus já nos deu, foi liberado para a minha vida, para a sua vida. Agora, muitas vezes nós começamos a olhar para o contexto natural, e aí achamos que a fé não é o suficiente. Mas, na verdade, o problema não é a fé, o problema é a vista natural. O problema é onde você está olhando. Sabe, às vezes eu vejo pessoas que têm vontade de empreender, ou vontade de... É algo fácil? Não, é algo que você precisa de fé. Mas às vezes você vai conversar com algumas pessoas, você vê que o foco está errado. Mas às vezes você conversa com algumas pessoas, você fala, nossa, eu estou precisando da fé dessa pessoa. Então veja que tem os dois polos. Então às vezes tem pessoas que falam, olha, eu estou querendo empreender, eu não sei ainda, eu estou para receber um dinheiro, aí quando eu receber um dinheiro, aí eu vou empreender, e quando eu receber esse dinheiro, está para sair, está uma luta, a hora para sair o dinheiro, porque aí eu vou começar algo. Veja, aonde está o alicerce de uma pessoa que está andando dessa forma? Está no dinheiro. Porque ela está dizendo, olha, eu só consigo empreender se esse dinheiro sair. Eu só consigo fazer determinadas coisas em função se acontecer isso. Agora veja, a fé não tem nada a ver com dinheiro. Para você andar sobre as águas, você não precisa de dinheiro. Mas o mundo diz que você precisa. E quando você está no centro, aí você fala, eu preciso de dinheiro para romper determinadas áreas da minha vida. Não tem nada a ver com o que a palavra de Deus diz. Então, eu já vi, uma vez eu estava conversando com um rapaz e ele ia comprar um apartamento. E aí ele falou quanto ele ganhava, quanto era a prestação. Eu olhei para as Campinas Verdes e falei, eu não falei, eu só pensei. Eu falei, nossa, mas essa conta não fecha. Essa conta não está fechando. Acho que eu já contei essa história, é o Alan. Então ele chegou e falou, pastor, eu vou lá sábado no lançamento, eu vou comprar um apartamento. E a hora que ele falou tudo aquilo lá, foi, mas o irmão engenheiro, teve cálculo 1, cálculo 2 e... Será que o irmão não saiu fazer conta? Não. Essa era a minha parte administrativa, pensando. Mas o que acontece? Pastor, o que você falou para ele? Eu não falei nada. Sabe por quê? Porque eu vi um homem cheio de fé na minha frente. Eu vi um homem cheio de expectativa. Eu vi um homem que estava cheio da vida de Deus. Eu estava pensando, Deus, eu preciso ter a fé que ele tem. Mas aí o que acontece? A conta não fechava de fato. Mas ele foi impelido o quê? Nenhum homem natural, em sã consciência, faz o que ele fez. Não estou falando para ninguém fazer isso daí. Senão vão fazer besteira, foi o pastor que falou. Agora deixa eu te falar, se o Espírito de Deus falar com você,
Ele falou, não, Deus, estou com uma convicção, Deus falou comigo, vou lá comprar. Eu falei, então vai, Deus falou. Esse é o cala a boca de pastor, né? O dia que você fala para o pastor, fala, Deus falou, o pastor não fala mais nada. E aí, ele saiu cheio de fé, mas eu fiquei assim, puxa vida, Deus vai ter que mover muito na vida do irmão. Mas vai ter que mover muito. E é isso que é o produto da fé. É quando você tem a convicção daquilo que você não está vendo, mas você está crendo. Diante de uma palavra de Deus, diante de uma palavra de Jesus, Pedro andou sobre as águas. O que nós precisamos então? É de uma palavra. Quando você tem uma palavra, essa fé desencadeada com sabedoria, e as coisas aconteceram. Irmãos, ele foi promovido logo na sequência, não aumentou o salário dele, passaram-se uns 6 meses, aí ele foi promovido a engenheiro, o salário, você já viu alguém com o sorriso colado de orelha a orelha? Eu já vi, irmãos. Né? O Alan chegou, entrou lá todo feliz, a pessoa falava assim, ele parecia a Hebe Camargo falando, tá uma gracinha. Ele falou assim, pastor, eu recebi um aumento de 97%, ele não tirava o sorriso da cara. Por quê? Porque Deus havia falado com ele, como ia fazer, não sei, mas ele confiou. E quando Deus fala, muitas vezes, se não for produto de fé, você fica estático. Mas quando Deus fala no seu coração, quando Deus te dá uma palavra, essa palavra de Deus, ela tem que gerar essa fé, que gera uma confiança. Isso não quer dizer que não vai ter dificuldade, tribulação, mas isso quer dizer que a palavra de Deus vai se cumprir sim. Basta você crer. Então nós temos inúmeros exemplos dentro da palavra de Deus, de pessoas que não andaram na independência. O diabo ele sempre vai tentar fazer com que você se torne um homem e uma mulher independente, que você não dependa de Deus. Muitos casamentos não funcionam nos dias de hoje porque a mulher não quer depender do cônjuge. Não, o mundo ensinou que eu tenho que ser independente. Tem nada a ver. A palavra de Deus diz para você ser uma só carne. Uma só carne. É uma coisa só. Não tem a parte A ou a parte B, mas tem um casal que depende um do outro. Tem coisas que minha esposa é infinitamente melhor do que eu. Por isso que eu não deixo ela pregar muito aqui, senão eu perco o púlpito. Mulher cheia da vida de Deus, poderosa. Tem coisas que ela faz muito melhor do que eu. Tem coisas que eu faço melhor do que ela. E essa é a vida. Eu aprendo com ela, ela aprende comigo e nós aprendemos com Cristo. Então veja, quando nós entendemos que Deus nos chama para andar de uma forma conectada à vida dEle, conectado com Ele, isso vai te levar a exercer uma fé tamanha que talvez normalmente você não conseguiria chegar. Então, pode ver que as pessoas que elas decidem andar de uma forma afastada de Deus, você vai ver que o ciclo vai, volta no mesmo ponto. Por quê? Porque Deus, quando Ele te chamou, quando Ele te escolheu, Ele já desenhou um trajeto para a sua vida. E Ele vai te conduzir por isso. Basta você o quê? Confiar, pega na mão do Pai e vai. Pega na mão do Pai e caminha, confie nele. Avance, conquiste. Talvez você possa ouvido o testemunho da Vanessa aqui e falou, puxa vida, mas foi montar bem no meio da pandemia, toda hora estão restringindo,
o horário, o funcionamento e estão fechando. Como é que alguém faz isso? Tem um monte de gente entregando prédio. Tem um monte de gente desocupando porque não está dando conta de pagar as contas. Porque como é que vai pagar se o horário está restringido? E como que é isso? Sabe, tudo é a forma como você vê. Porque se você for olhar de uma forma natural e ficar com o controle remoto na mão, só mudando de canal, talvez você pense assim. Mas quando Deus fala, essa fera vai te dar uma outra visão. E aquilo que talvez todo mundo está te criticando, está tentando te paralisar, todo mundo está falando que você não vai dar em nada, que não vai acontecer, que não vai dar certo, você está olhando e o teu Deus está falando, vai dar tudo certo, confia em mim. E aí todo mundo está falando, mas todo mundo está fechando. Aí você está cheio de fé, você fala, aleluia, agora é a oportunidade, é o lugar mais barato. Sabe por quê? Você está confiante, fala, meu Deus está preparando, olha, eu jamais teria condições de alugar um espaço nesse valor, mas por conta da palavra de Deus, Deus começa a mover. E aquilo que é gerado do seu interior, aquilo que você agora não depende mais de você, mas agora você é impelido pelo Espírito, isso vai te dando uma força tamanha sobrenatural. É quando você começa a andar sobre as águas. É quando mais nada te paralisa. Porque quem pode parar a igreja? Quem pode parar Cristo? Quem? Ninguém. A não ser você mesmo. Então veja. Se nesses dias você entender que Deus te chamou por conta do reino dele, e você começar a viver em função do reino dele. Pastor, e os meus projetos? Sabe, Salomão não estava falando, cadê as riquezas do rei? Cadê a honra do rei? Cadê a vitória sobre os inimigos do rei? Essas coisas eram bênção para a vida dele? É evidente que era. Mas por conta do desejo do coração de viver em função do reino de Deus, Deus deu somente, não somente sabedoria e conhecimento, mas também deu riquezas, honras, os inimigos, e ainda falou que não haveria nenhum rei como ele. Então veja, queridos, né? Às vezes você está cansado, às vezes você está achando que não está desembocando em nada, mas eu quero te desafiar a olhar para o lugar certo, a olhar para Cristo. Porque se você ficar olhando para as coisas naturais, o desânimo toma conta. Mas quando você olha para Cristo, o autor e consumador da fé, queridos, aí algo sobrenatural acontece. É quando você olha, que nem o Tiago estava testemunhando aqui. Olha, eu nem tinha condições naturais. Eu nem estudei direito. Mas Deus falou comigo que eu ia passar em segundo lugar, porque Ele era o primeiro. O que você acha que aconteceu? Foi exatamente isso. Ele falou, até falei com a minha esposa. É o que o apóstolo Paulo fala lá em Coríntios. Né, nós vimos esse tempo atrás, o pastor Luiz passou acho que uma semana falando, porque crie, então falei. Então veja que tudo é uma posição de fé. Tudo é uma posição, quando você tem fé, você crê, você confia. Deus chama Abraão, e ele fala o seguinte para Abraão, olha Abraão, sai da tua terra, sai da casa do teu pai, da tua parentela, e vai para a terra que eu te mostrarei. Alguns talvez falam, não, mas espera aí. Não, Deus, não dá para ir. Dá para passar um endereço para eu colocar no Waze? Para ver quanto tempo vai demorar? Ou seja, você quer dominar o trajeto, quer saber qual é. Mas Deus falou simplesmente, sai da tua terra e vai para a terra que eu te mostrarei. Sabe o que é isso? É você simplesmente depender. O que vai acontecer lá na frente? Eu não sei. Mas eu sei que os pensamentos de Deus, eles são maiores do que os meus. E isso para mim basta.
que é isso? É conhecimento. Quem disse isso? Foi o próprio Deus, é a palavra de Deus que diz. É a palavra de Deus que diz, então eu vou confiar, eu não vou temer. Eu simplesmente vou andar numa medida maior de fé. Então veja que o conhecimento e a sabedoria vai te aproximar de Deus e vai te levar a lugares dos quais você jamais sonhou ou imaginou. Amém, queridos? Então veja, nós vemos que aqueles que andam de uma forma independente, eles vivem sempre nos mesmos ciclos, as mesmas coisas, mas os da fé experimentam da graça e do favor de Deus. Quantos querem experimentar da graça e do favor de Deus? Então veja, esses são os dias de você simplesmente começar a declarar, você começar a profetizar, você começar a ter uma atitude de fé. Porque muitas vezes você está tão envolto com os problemas, ou vendo aquilo que não acontece na sua vida, que muitas vezes acostumou. Ao casamento não vai a bom termo, mas você se acostumou com ele. Você fala, meu cônjuge é assim mesmo. Sabe, quando você fala que seu cônjuge é assim mesmo, você está dizendo que não há poder para que o Espírito de Deus possa gerar uma transformação nele. Aí você se acostumou. Você entrou agora naquilo que Deus poderia fazer e você declarou, meu cônjuge é assim mesmo. Talvez nas suas finanças você se acostumou a contar as moedinhas no final do mês. E aí, como você está acostumado a contar as moedinhas no final do mês, você guarda elas no potinho. E aí você nem olha mais no calendário, mas quando você começa a pegar as moedinhas, você sabe que chegou o final do mês. Ou talvez no meio do mês. Você se acostumou. E aí você não tem fé para romper o extraordinário, para experimentar aquilo que de fato Deus tem para você. Então veja, nós fazemos parte de uma igreja de vencedores. Você crê nisso? Então veja, nós somos salvos, sim ou não? Sim. Você aceitou Jesus, você já é salvo. Agora veja, o vencedor, é fato que ele é salvo. Mas tem uma medida maior para você desfrutar. Tem uma medida infinitamente maior para você desfrutar, não somente nesse tempo, mas em toda a eternidade afora. E muitas vezes, o diabo ele tenta paralisar justamente esse ponto na sua vida. Para que você não se torne esse vencedor. Para que você não receba esse galardão na eternidade. Mas eu quero declarar e profetizar sobre esta igreja, do qual nós fazemos parte, que nós seremos conhecidos como uma igreja de vencedores nessa cidade. Sabe por quê? Porque você já é um vencedor. Não sou eu que estou dizendo, mas é a palavra de Deus que diz, se você está em Cristo, você já é mais do que vencedor em Cristo. Se você é vencedor em Cristo, se você tem essa convicção, então veja, ande, faça, profetize, abra sua boca. E tenha as mesmas atitudes de Cristo. Não permita que o mundo venha roubar com mentiras, dizendo que não é possível, porque a palavra de Deus diz que tudo é possível ao que crê. Tudo posso naquele que me fortalece, e quem nos fortalece é Cristo. E se você entender que em Cristo você pode todas as coisas, e se você entender que a palavra de Deus diz que Ele é fiel e justo para concluir a boa obra que Ele já começou na sua vida, então eu quero te dizer, entre no descanso, porque está dizendo que Ele é fiel para concluir a obra que Ele já começou, então descanse e deixe o Espírito de Deus fazer a obra na sua vida. Não vem interferir aquilo que Deus já começou na sua vida. Não entre no meio do caminho. Deixe Deus te conduzir e te levar ao sobrenatural de Deus. Mas como que eu faço isso? Eu estou tentando ajudar. Então para de tentar ajudar Deus e começa a surfar na onda da fé.
Sabe, a onda do Espírito, deixa ela te conduzir, deixa ela fluir na sua vida. E comece a experimentar o extraordinário, de coisas das quais você nunca experimentou. Sabe, Deus te chama nesses dias para você viver o extraordinário dEle. Amém, queridos? Então vamos ler lá. Pastor, eu tenho tentado fazer as coisas para Deus. Sabe, não é uma questão de tentar fazer. Tem a ver mais com uma posição espiritual. Uma posição espiritual. Porque quando você está com o seu coração cheio de fé, você não para. Não para. Tem pessoas que elas começam, daqui a pouco elas dão umas desanimadas. Por quê? É o combustível da fé piscando. Então se encha de fé. Nós vamos ter um jejum de 40 horas para que você seja cheio de fé, para que você se encha de fé, para que você se conecte a essa vida de Cristo, fluir da vida dele. Então, queridos, veja. Olha o que diz lá em Hebreus 11:1, a natureza da fé. Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem. Ou seja, eu não estou vendo, mas eu espero, eu creio que vai acontecer. Sabe, eu não sei quanto a você, eu não sei como foi a sua formação, mas eu conheci muitas pessoas que elas não compartilhavam nada, porque elas diziam o seguinte: olha, eu não vou falar nada, né? Meu pai me ensinou a não falar nada, só depois que a coisa for concretizada. Então eu vou me calar. Depois, quando acontecer, aí eu falo. Depois que acontecer, aí eu testemunho. Mas o que a palavra de Deus diz? Porque eu criei, então eu falei. Ou seja, você não está vendo. Deus, quando ele chama Abrão, e muda o nome dele para Abraão, ele diz o seguinte: olha, a partir de hoje você é o pai de multidões. O que ele saía falando? Ele saía lá: prazer, eu sou Abraão, pai de multidões. Prazer, Edifran, eu sou Abraão, pai de multidões. E as pessoas perguntavam: mas quantos filhos você tem? Nenhum. Mas o fato de ainda não ter acontecido, ele não se calou, porque ele criou na palavra de Deus, diz que foi imputado para a justiça. Então veja que é uma questão de você crer que Deus já fez. Quando é que Deus já fez? Quando Ele te dá uma palavra. Não é que Ele vai fazer. Para o mundo espiritual, Deus já fez. Se Ele falou, já foi liberado. Então comece a falar sim. Esses ditos populares, tentando calar a sua boca, tentando fazer com que você pare de profetizar, que você pare de crer naquilo que Deus já falou com você. Abandone essas práticas do mundo e comece a declarar a verdade da palavra de Deus. Que se Deus falou, Ele vai cumprir. Tome posse. Fale, abra sua boca. Pastor, mas a realidade ainda não aconteceu. E daí? Comece a falar. Comece a declarar, comece a profetizar. Aquilo que Deus falou, aquilo que você tomou posse, vai acontecer. O que você não pode é esmorecer no meio do caminho. Falar, não vou falar não. Eu lembro que, muitos anos atrás, eu não havia nem multiplicado uma célula ainda na minha vida. Mas eu estava num culto, não havia ainda essas multiplicações de igreja e nada, e eu vi uma palavra de um pastor.
E ele disse o seguinte: olha, haverá o dia que nós teremos 1000 igrejas e cada igreja terá 1000 membros. E quando eu vi essa palavra, algo aconteceu no meu coração. E eu disse: eu serei um desses pastores de igreja. Até esse dia eu não queria estar à frente de igreja. Eu queria ser, estava tudo acertadinho entre mim e entre eu e a minha esposa. Nós falamos: eu quero ser pastor, mas não quero estar à frente de igreja não, eu quero ser um pastor auxiliar. Ela falou: eu também. Eu falei: fechou, propósito alinhado, estamos juntos. Mas um dia Deus falou no meu coração: pastor, isso aconteceu? Não. Aos olhos naturais, não. Mas no mundo espiritual nós já somos uma igreja de 1000 membros. E sabe por que eu estou falando? Porque eu creio que Deus vai nos levar a uma igreja de 1000 membros nessa cidade. E depois que chegar a 1000 membros, aleluia. E depois que chegar a 2000, aleluia. Mas sabe o que vai acontecer? Você precisa sonhar aquilo que Deus já falou. E você precisa declarar. E você precisa crer. E você precisa liberar no mundo espiritual. Porque dessa forma nada te paralisa. E no dia da angústia, serei pastor de 1000 membros. Serei não, deixa eu corrigir. Eu sou pastor de 1000 membros. Você vê que isso é um exercício de fé. Então veja, queridos. Mas o pastor que te leva a pensar dessa forma é a palavra de Deus, é o conhecimento da palavra. Quando eu olho nós aqui como uma igreja de 1000 membros, é muito simples perto das grandezas que Deus já fez. Quando eu olho aqui para a palavra de Deus, eu vejo que a fé fez abrir o mar. A fé fez cair fogo do céu. A fé fez simplesmente homens matarem 800. A fé fez com que Davi matasse o gigante. A fé fez com que Pedro andasse sobre as águas. A fé fez com que o mar fosse aberto. A fé fez com que Noé construísse a arca. Então você vê que várias passagens da palavra de Deus, a fé te leva ao extraordinário, né? A fé, ela te projeta para algo do qual você jamais pensou e imaginou. Mas à medida que você anda em fé e caminha nessa fé, as coisas vão sendo que ampliadas. Elas vão acontecendo de uma forma que você fala: é verdade. Se Deus liberou essa palavra, vai acontecer. Vai acontecer. Agora eu quero te perguntar: o que é que Deus já liberou na sua vida e você tem se calado? Sabe, eu estou vendo muitos irmãos aqui com máscara. Aleluia. Mas veja que parece que é algo espiritual essa máscara. Eu lembro que um dia eu estava adorando a Deus no culto dos pastores, e eu estava com aquela máscara e de repente eu não estava muito acostumado e começou a embaçar todo o meu óculos. E aí naquele momento o que eu fiz? Eu parei. Falei: nossa, está embaçando o óculos. Parei de louvar. Mas naquele momento Deus falou comigo: não pare, não permita que o óculos pare a sua adoração. Naquele mesmo instante eu tirei o óculos e continuei a adorar o Senhor. Sabe que muitas coisas simples até tentam paralisar a nossa adoração, a nossa ação de graça. Mas não pare. Sabe, eu creio que esses são os dias de você viver o sobrenatural, o extraordinário. Então o que você precisa? Ah, pastor, eu preciso de dinheiro para montar empresa. Não, você não precisa, você precisa de fé. Você precisa de fé. Porque o dinheiro ele pode ir e sumir, desaparecer, mas a fé não.
A fé, ela vai te levar a um patamar do qual o seu dinheiro, o seu capital natural jamais poderá te levar. Em quem você confia? Em quem? Nas coisas terrenas desse mundo? Ou no autor e consumador da fé, Cristo Jesus? Essa é a pergunta. Quem é que te pode prosperar? São as riquezas desse mundo? Ou o Senhor Jesus? Sabe, é fato que tem coisas desse mundo que pode te levar a prosperar, mas não segundo a maneira de Deus. Não vivendo o sobrenatural e o extraordinário. Isso compete a Cristo. Isso compete ao milagre extraordinário de Deus na sua vida. Quem é que pode restaurar o seu casamento? É o mundo ou é Cristo? Quem é que pode te levar a experiências sobrenaturais? O mundo ou Cristo? Cristo. Agora, para isso, você precisa ter uma ação. Você precisa crer, abrir a sua boca e falar. Sabe o que eu tenho mais visto? São homens de Deus, mulheres de Deus que não testemunham. Sabe o que eu tenho visto? São homens de Deus, mulheres de Deus que simplesmente cruzam os braços e ficam vendo o que vai dar. Esqueceram que você faz parte de um povo de propriedade exclusiva de Deus, de reis e sacerdotes. E esquece, abre mão de abrir o sacerdócio e a autoridade do rei. E aí você vê às vezes o seu casamento indo por água abaixo e deixa. Aí você vê os seus filhos tomando o rumo errado e não tem uma atitude, não tem uma postura. Aí você vê as suas finanças indo por água abaixo e não faz nada. Não abre a boca, não declara, não profetiza, não clama a Deus. Espera que alguma coisa aconteça. Eu quero te dizer que de alguma forma você foi paralisado. Parou de sonhar, parou de crer, parou de acreditar, perdeu a fé. Porque Abraão, ainda que ele não tinha acontecido tais coisas, e a coisa aos olhos naturais era muito ruim, ele se apresentava como um pai de multidões, mas as pessoas olhavam para ele, ele já era um velho, a esposa já era estéril, e aos olhos naturais era impossível. Mas porque ele creu, foi imputado para a justiça. Diz a palavra. Então o que nós precisamos então? Nós precisamos crer. Precisamos crer que há poder sim. É possível sim. Aquilo que ainda não aconteceu na sua vida, eu quero te dizer que é possível sim. Em Cristo é possível todas as coisas. Em Cristo é possível andar sobre as águas, sim. Em Cristo é possível abrir o mar, sim. Em Cristo é possível as tribulações, os seus gigantes, os seus Davi, cair por terra, sim. Em Cristo é possível ter cura, sim. Basta você crer, basta você declarar, não parar aquilo que Deus te chamou para fazer. Sabe, tem coisas que às vezes vêm de encontro, tentando nos desanimar, recebe uma notícia, é verdade sim. Mas em Deus é possível viver o extraordinário. Em Cristo é possível você experimentar o que você nunca experimentou. Cristo pode te proporcionar coisas extraordinárias das quais você jamais sonhou e imaginou. Basta você crer. Basta você declarar com a sua boca. Basta você experimentar as promessas de Deus para a sua vida. Então somente creia. Amém? Você crê nisso? Sabe, Deus colocou essas verdades no meu coração para falar de fé para você, para que você não ande esmurecido, mas para que você volte a sonhar. Aquilo que ainda não aconteceu, o Senhor te diz, abra a sua boca,
profetize e declara, e você vai viver. Então somente dependa dele. Dependa de Cristo. Como é bom depender. Como é bom. Como é bom você poder confiar alguém nos momentos de angústia. Como é bom. Como é poderoso isso. Sabe, às vezes eu fico vendo os filhos, né? Dos irmãos e até os meus filhos. E eu vejo que como é bom ser criança e depender do pai. Sabe, algumas preocupações que tira o seu sono, seus filhos estão descansando, porque confiam que no amanhã haverá o alimento. Os filhos descansam, porque eles creem que no outro dia haverá roupa. Os filhos descansam, porque sabem que no outro dia o pai vai estar ali, derramando do seu amor. Agora, porque nós que somos filhos de Deus, diz a palavra, Deus Pai, que é perfeito, agiria diferente com nós. Então a coisa mais extraordinária que já poderia acontecer na sua vida, já aconteceu. Foi o poder de você ter tornado filho de Deus, filha amada de Deus. Então agora desfrute dessa paternidade, creia, confie, aquilo que o seu pai falou para você, aquilo que Deus falou para você, Ele vai cumprir. Ele vai cumprir. Então veja, não fique avaliando com vistas naturais, simplesmente confie em Cristo. Confie. E comece a declarar, comece a sonhar. E eu vou te falar uma coisa. Se você tem sonhado, eu quero te dizer para te desafiar a sonhar grande. Se você for pedir algo, peça algo grande. Porque o teu Deus, Ele é grande. Grande. Então, quer prosperar? Tenha sabedoria e conhecimento para tal. A palavra de Deus diz que o povo perece por falta de conhecimento. Então, se você não tiver conhecimento, tiver sabedoria, mas você quer prosperar, o tipo da sua oração é o quê? Senhor, Tu conhece meu coração, me abençoa. Eu quero pagar, eu quero limpar o meu nome, eu só quero limpar o meu nome. Me tira do SPC e do Serasa. Sabe o que é isso? Sabe que tipo de oração é essa? É uma oração sem fé. É uma oração que não crê. É uma oração egoísta. É uma oração pequena. Porque se você tiver o conhecimento da palavra de Deus, e você conhecer a essência de Deus, Deus, Ele é generoso. Ele é tão generoso, que lá em João 3,16 diz o quê? Irmãos, ninguém sabe esse versículo? Aleluia, projeta para mim, vamos ler a igreja junto, eu quero que você leia isso. Porque, não precisa, né? Acho que os irmãos sabem, né? Porque Deus amou o mundo de tal maneira. Me explica tal maneira. É inexplicável, as coisas de Deus são inexplicáveis. É tal maneira que deu o seu único filho, unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então veja, queridos, essa é a essência de Deus. Ele deu o seu melhor. Deus é um Deus generoso. E se você quer prosperar, mas o tipo de oração é o seguinte: olha, eu quero só pagar as continhas para tirar o nome desse PC e do Serasa, não tem nada a ver com a essência de Deus. Porque Deus, Ele é galardoador. Deus é abençoador. Ele deu o seu único filho. Aquilo que Ele tinha de mais precioso, Ele abençoou a minha vida e a sua vida, para que você pudesse ter uma vida abundante nele. Então, quando você for pedir algo, peça algo grande.
Sonhe grande. Não seja egoísta, mas seja generoso como o teu Deus é. Dê o teu melhor. Então, quer pedir prosperidade? Peça da forma correta. Senhor, eu quero ser um mantenedor da sua obra. Eu quero ter, a tua palavra diz que é melhor dar do que receber. Eu quero ser um abençoador da igreja. Eu quero ser um abençoador na vida dos irmãos. Eu quero simplesmente ser os valentes que ficam e poder abençoar os missionários que vão. Peça da forma correta. Peça para abençoar, para dar. Simplesmente se aproxime em sabedoria e conhecimento, conheça a palavra de Deus, conheça a essência do seu Pai e seja como Ele é. Teu Deus é um Deus grande, então pense grande. E por mais que você possa pensar e imaginar, eu quero te dizer que o nosso Deus é o Pai que sempre nos surpreende. Quer ser surpreendido por Deus? Então peça, declare, profetize sobre cada quadrante da sua vida. Sabe os alvos que você escreveu? Pastor, eu não escrevi, então para onde você está indo? Você não sabe nem para onde você vai. Pegue os alvos, faça novos alvos. Reescreva os seus alvos. Sabe, às vezes Deus te dá um alvo, mas à medida que vai caminhando, esse alvo é ampliado. Qual é o sonho que está no seu coração e não aconteceu ainda? É de você se tornar um líder de célula? É de você se tornar um discipulador? Talvez você tenha um chamado pastoral e se engavetou. Tire da gaveta. Não deixe que as coisas naturais o intimidem, mas flua na fé. Flua naquilo que Deus disse. E você vai experimentar o extraordinário. Quanto mais você flui em fé, mais pavimentado o extraordinário dos milagres de Deus, das coisas miraculosas de Deus na sua vida acontecem. E eu sempre falo, talvez aquilo que para você hoje é um milagre, eu quero dizer que vai ser a normalidade da sua vida. Talvez você quer prosperar e quer um milagre financeiro, mas eu quero te dizer que milagre é para uma única vez, para aqueles que creem. Se você crê, você vai ter um milagre de tamanho que vai te levar a uma prosperidade sem medida. Você crê nisso? Então se disponha nesses dias. Se disponha, peça da forma correta. Essa prosperidade para que é? É para o reino? Aleluia. Pedistes bem. Veja que o desejo do coração de Salomão era em função do reino. E Deus vai te levar a lugares extraordinários se você crer. Deus vai te levar a posições das quais você jamais imaginou e sonhou, se você crer. Talvez você está sonhando em ter uma célula, e você fala, mas parece que minha célula não vai romper. Pois é. Dependa de Cristo e você vai ver essa célula rompendo de uma forma extraordinária. Mas se você ficar olhando para os problemas, você vai viver os problemas. Agora, se você olhar para quem pode resolver o problema, os seus problemas serão resolvidos em Cristo. E você vai crescer, avançar, frutificar, testemunhar e vai desfrutar de coisas extraordinárias, do favor e a graça de Deus, que não dá para se explicar, irmãos. Você crê nisso? Aleluia. Sabe, eu quero que nós vamos ter um tempo de oração agora. Mas eu queria que você orasse. Eu queria que você agora avaliasse agora aquilo que de alguma forma paralisou na sua vida. Talvez foi o seu chamado, o seu ministério, talvez foi suas finanças, talvez foi seu casamento, talvez foi seus filhos. Você está vendo que a coisa está indo errada, mas você abriu mão. Fala, não vou mexer com isso não, está dando muito trabalho. Sabe, Deus te chamou, te comissionou, para que você seja um homem e uma mulher vencedor em Cristo. E se você crê que você já é um vencedor, se você crê
que aquilo que Deus disse já aconteceu. Eu quero dizer que é questão de tempo, de você desfrutar. Mas não pegue o caminho errado no meio desse processo. Confie, creia, declare. O que Deus falou a seu respeito? Quais foram as palavras que o Senhor deu a seu respeito? No seu casamento, nas suas finanças, sua família. Quais são as verdades de Cristo que foram liberadas? Mas talvez porque não aconteceu, alguma coisa desajustou no seu interior e você abriu mão. Alinhe um propósito, alinhe a fé, alinhe, fale com o Senhor, declare, profetize, não olhe para o mundo, não olhe para as coisas terrenas. Pastor, mas é a pandemia. É uma oportunidade de você fluir na fé e viver coisas jamais vistas antes. Ore calaralabasuri alaralabashiri calaralabas. Ori claralabasturi alaralabashiri alaralabasturi calaralabas. Eu queria que você falasse com o Senhor agora. Peça. Mas peça com fé. Peça com ousadia. Peça com intrepidez. Porque o teu Pai pode te dar o impossível, que para você parece que seja impossível, mas para Deus já é. O que é que Deus falou com você? O que é que já queimou e ardeu no seu coração um dia, mas que hoje você abriu mão? O que é? Talvez você se encontra hoje, Deus fez muito, mas você parou. E Deus está falando, continue, avance, cresça, prospere, conquiste. O que é que está faltando? Pastor, está faltando fé. Peça fé. Pai, em nome do Senhor Jesus, eu oro, Deus, pela tua igreja nessa noite. Eu oro, Senhor, pelos teus filhos e filhas, ó Pai, que estão aqui. Senhor, derrama da tua sabedoria, derrama, ó Deus, do teu conhecimento. Oh Senhor, gera uma fé tamanha, Senhor, para que nós como igreja possamos experimentar do teu sobrenatural. Leva, Senhor, cada irmão, cada irmã, cada família, cada casal, cada jovem, Senhor, leva uma medida de fé, Senhor, para romper cada quadrante da sua vida. Pai, em nome do Senhor Jesus, ó Deus, que cumpra em cada um de nós a tua vontade. Pai, que nós possamos ser bocas proféticas, não somente nas nossas vidas, mas também naqueles que estão ao nosso redor. Pai, que nós possamos, ó Deus, fluir nos teus dons, ó Pai, para abençoar o teu reino. Deus, que o Senhor levante no meio desse povo homens e mulheres apaixonados, homens e mulheres destinados ao avivamento, homens e mulheres, ó Deus, que vão fluir nos dons espirituais para abençoar o teu reino. Oh Pai, levanta aqui, Pai, uma geração, levanta um exército, levanta uma igreja sobremaneira poderosa, fluindo no teu espírito. Pai, em nome do Senhor Jesus, eu quero profetizar, ó Deus, que nós entramos agora num ciclo, num tempo de conquista. Oh, e esse tempo de conquista é para os que creem. Se você crê, você vai conquistar coisas maiores do que você jamais sonhou e imaginou.
esse é o tempo de frutificação, é o tempo de você semear sim, mas também é o tempo de você colher aquilo que já foi semeado, muitas vezes em lágrimas, e que até hoje não aconteceu. Eu quero te dizer que esses são os dias de você colher os frutos. Pai, como igreja, Deus, nós oramos, ó Pai, envia, Senhor, os trabalhadores, envia, Senhor, ó Pai, eu quero declarar, Senhor, que as nossas células não serão mais as mesmas. Eu quero declarar, ó Deus, que os nossos líderes não serão mais os mesmos. Por isso desperta, Senhor, oh Pai, uma liderança forte, uma liderança posicionada, uma liderança apaixonada, uma liderança, Pai, oh Deus, que sabe o qual, oh recalaralabás, foi chamado, oh Pai, em nome do Senhor Jesus, ó Deus, nós queremos declarar, oh Pai, que como igreja, Senhor, o sacrifício de Jesus naquela cruz não foi em vão. Eis-nos aqui, Senhor, eis aqui a igreja do Deus vivo, e como igreja do Deus vivo, nós vamos experimentar o Teu sobrenatural. É chegado os dias de nós fluirmos, oh Pai, de uma forma extraordinária, do qual nós não experimentamos ainda, oh Pai. Por isso, Senhor, gera, Senhor, nesses dias, ó Pai, experiências que venham marcar a vida cristã de cada um de nós. Pai, gera experiências para que não haja sombra de dúvida que fomos nós, mas que nós possamos abrir a nossa boca e declarar: o Senhor é bom, graças te damos. Que nós possamos abrir a nossa boca e declarar: não foi para honrar ao homem, mas foi para honrar ao Senhor, Deus Pai, soberano, supreme, aleluia. Pai, nós te damos graças, porque sabemos, ó Deus, que aquilo que o diabo tentou roubar, o Senhor vai restituir 100 vezes mais, em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus. Eu quero mesmo profetizar que os testemunhos serão constantes nesse lugar. Eu quero testemunhar que haverá um avivamento em cada célula. Eu quero profetizar que haverá um despertar sobre a vida de cada homem, de cada mulher que aqui está, para que o teu reino seja estabelecido. Por isso, Senhor, que a tua visão de reino seja impressa no nosso coração, em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus. Você que crê e está cheio de fé por aquilo que o Senhor vai fazer, será que você pode dar um glória a Deus e aplaudir o Senhor Jesus? Aleluia, 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 glória a Deus, glória a Deus. Sabe, queridos, a obra de Deus, ela é feita por homens e mulheres apaixonados. Sabe, talvez se você perder essa paixão, apaixone-se. Se você está com dificuldade, procure o seu líder, né? Procure a minha esposa, mas não fique sozinho, não ande sozinho. Amém? Nós estamos encerrados em nome do Senhor Jesus. Tenha uma semana de conquista, de vitória, em nome do Senhor Jesus. Amém? Aleluia. Eu queria reunir rapidamente